Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Lisca não poderia ter estreado melhor no comando técnico do Vasco. Goleada dentro de São Januário e contra um adversário direto no G4. Mudou o clima do time, mudou o clima, inclusive, da torcida, mas mudou algumas outras coisas também no time, alguns pequenos detalhes que talvez direcionem exatamente do que deve ser o Vasco nos próximos jogos, ou a tentativa do Lisca de fazer o Vasco jogar de uma maneira diferente, e é sobre isso o vídeo de hoje. Mas antes de eu fazer a minha análise aqui, faço aquele convite para você que está passando aqui pela primeira vez, não conhece meu trabalho, ou já passou e não se inscreveu, para você se inscrever aqui no canal, você deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais na divulgação, claro, caso você goste realmente do conteúdo, e deixa aqui nos comentários o que você achou da estreia do Lisca no comando técnico do Vasco. Mas bora para análise. O lance que eu vou mostrar para vocês aqui é do primeiro gol do Vasco contra o Guarani. Duas coisas importantes. A primeira, que eu sempre toco no assunto aqui, principalmente nas lives, que é para a gente não analisar, inclusive lá no nosso grupo de membros do canal, eu falo bastante sobre isso, para a gente não analisar só os números, para a gente ter sempre um contexto do porquê daqueles números e entender também que os números nos mostram, na verdade, as ações com bola. E esse gol contra o Guarani mostra exatamente isso. É um momento onde o Vasco recupera a posse de bola no campo ofensivo sem ter que fazer nenhum desarme, graças à movimentação individual de vários jogadores sem a bola. Essa é uma das grandes mudanças, ou talvez seja a principal mudança em relação ao que o Vasco vinha fazendo com o Marcelo Cabo. O Vasco, quando perdia a posse de bola, normalmente recuava. Só tentava uma pressão um pouco mais alta em alguns momentos, raros momentos, e normalmente, quando o time adversário ia bater um tiro de meta, por exemplo, ou um lateral no campo defensivo. Quando perdia a bola, logo depois o time recuava para marcar o seu campo defensivo, para defender o seu campo defensivo, e praticamente não pressionava o homem da bola um pouco mais à frente e muitas vezes não pressionava nem no seu campo defensivo. E esse lance contra o Guarani, o gol 1-0 feito pelo Marquinhos Gabriel, mostra muito bem isso. Só o início da jogada, o Vasco na verdade estava atacando, perde a bola e a gente tem aqui o Léo Matos voltando para recompor, o Gabriel Peck mais aberto pelo lado direito, o Cano centralizado, o Marquinhos Gabriel mais atrás e aqui já tem o Bruno Gomes chegando para acompanhar. Acho que até começa um pouquinho antes dessa jogada. Aqui. Quando o Vasco perde a bola, a gente consegue ver. O Bruno Gomes está lá atrás, o Marquinhos centralizado e o Léo Jabá, na verdade o Léo Matos, que tinha acabado de perder a bola, retornando junto com o Peck e o Cano. O que o Vasco fazia antes, que eu falei? Corria para o seu campo defensivo. Aqui a gente já vê a primeira mudança, que é os jogadores correndo em direção à bola. Gabriel Peck vem para próximo do lateral, o próprio Cano em curto espaço, o Léo Matos dá o primeiro bote, se não me engano é no Matheus, que atuou com a camisa 7, né? O Matheus que jogou como atacante, na verdade, estava um pouco mais recuado, e o Bruno Gomes acompanhando também, e o Marquinhos Gabriel estava mais centralizado, se aproxima um pouquinho do Bruno Silva. A jogada desenrola, e graças à pressão inicial do Vasco, onde todos estavam marcados mais à frente, o jogador, ao invés de dar continuidade na jogada, ele volta. E quando ele olha para trás, está o Peck no lateral, o Cano já próximo do zagueiro, o Marquinhos se aproximando do Bruno Silva, e aqui também o Bruno Gomes pressionando o outro jogador, se não me engano, o Rodrigo Andrade. E aí é o momento que eu falei aqui do andar para frente. Já falei algumas vezes sobre isso aqui. Exatamente no momento onde o Guarani dá o passe lá no zagueiro, lá atrás, é o momento onde o Marquinhos Gabriel, que estava no Bruno Silva, salta para pressionar o homem da bola, ou seja, ele larga a marcação no meio e vai pressionar a linha defensiva do Guarani, o Peck vai no lateral, o Cano vai no outro zagueiro, a gente já vê aqui embaixo, ó, o Léo Jabá subindo para pressionar o outro lateral, e como o Marquinhos Gabriel vai pressionar o zagueiro, é o Bruno Gomes quem vem para perto do Bruno Silva. Então o Vasco tira as opções de passe do Guarani e obriga o Guarani mais uma vez voltar essa bola, dessa vez para o seu goleiro, para a tentativa de uma bola de segurança. E aí a gente vê muito claro, o Peck aberto, o Jabá pelo outro lado, Marquinhos Gabriel e o Cano, e o Bruno Gomes sobe aqui, vai aparecer na tela já já. O goleiro acaba rebatendo mal. E aí aqui você já tem a mudança de postura do time. O Vasco até então estava se defendendo, mas se defendendo de uma maneira agressiva, atacando a bola, atacando o time do Guarani. Obriga o time a rifar, por isso que eu falei aqui da questão dos números, né? Nas estatísticas não vai aparecer nenhum desarme para o Vasco.
Mas na verdade foi um momento onde o Vasco conseguiu recuperar no campo ofensivo, mesmo sem desarmar, ou seja, forçando um erro adversário, o Vasco recupera essa bola no campo ofensivo, e aí você tem aqui o Léo Jabá, que antes estava indo pressionar o lateral, muda tudo. O Bruno Gomes, que estava marcando o Bruno Silva, inverte, é o Bruno Silva que tem que marcar o Bruno Gomes. O Léo Jabá, que tem que ser marcado pelo Pablo. E aí você tem essa mudança rápida de postura. A gente fala muito de transição, né? O time passa de uma transição de postura de quem estava se defendendo para a postura de quem agora está atacando, e o inverso na questão do Guarani. Deixa de ser um time que estava com a bola tentando atacar e passa a ser um time que tenta se defender. E tudo isso é muito rápido. Quando você não faz isso com eficiência, é quando você consegue gerar os espaços. E aí você tem o Léo Jabá livre, o Bruno Gomes já fazendo, avançando, né, nas costas do Bruno Silva. O Bruno Silva não acompanha, o Bruno Gomes tenta dominar, a bola sobe o Marquinhos Gabriel, e o Marquinhos Gabriel faz 1-0. Ou seja, uma mudança na forma de se defender, tentando ser um pouco mais agressivo sem a bola, fez com que o Vasco saísse na frente e conseguisse construir uma boa vitória sobre o Guarani. Essa pressão um pouco mais alta é característica do time do Lisca. Eu já tinha trazido isso aqui quando eu fiz a análise da chegada dele, e isso ficou muito claro com apenas 8 minutos de jogo, que seria uma tendência dessa equipe, e é o que a gente deve ver um pouquinho mais para frente. Bom, quer dizer então que a partir de agora o Vasco é um time que marca muito forte, marca muito alto, que pressiona o adversário? Não necessariamente. É uma ideia sendo colocada dentro de um time. É uma ideia que vai começar a ser trabalhada dentro da equipe e precisa, claro, de tempo, de orientação e de os jogadores assimilarem também esses comportamentos. Tanto que o melhor em campo, ou um dos melhores em campo no Vasco, foi o Vanderlei. O Vanderlei foi um dos destaques da partida contra o Guarani. Ou seja, em muitos momentos o Guarani conseguiu furar essa pressão do Vasco. Em muitos momentos o Vasco não conseguiu pressionar o homem da bola e deu espaço para construir, principalmente com o Regis, camisa 10 do time do Guarani. O que, claro, é natural. Primeiro, pela qualidade do time do Guarani, melhor ataque da Série B em 2021. Em segundo, pelo curto tempo de trabalho que teve o Lisca. Foi muito mais uma orientação para os jogadores fazerem isso do que realmente um trabalho tático para que os jogadores assimilassem. E deu certo. Deu certo naquele momento, deu certo em alguns outros momentos e em outros não. Qual é o trabalho do Lisca agora? Fazer com que isso aconteça com frequência, tornar isso algo comum para os jogadores e tornar isso algo comum nos jogos do Vasco. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise aqui. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, tudo isso que vocês já sabem. E quem quiser e puder, é claro, torne-se um membro. Tá rolando liga no Cartola, valendo camisa do Vasco, tem desconto em livro, tem grupo no Telegram, tem chat exclusivo para os membros aqui durante as lives. Então dá uma olhadinha no botão aqui, seja membro e participa com a gente. Saudações e até a próxima.